E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou resolver com você as questões de número 3 e 4 da Universidade Federal do Paraná, segunda fase, questões discursivas. Tem uma questão bem interessante agora para a gente analisar, que é a questão de número 3. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe nos seus comentários o que você está achando dessas resoluções, como que você foi na prova, curte aí os vídeos, isso me ajuda bastante e eu ficarei bem feliz com você. Bacana? Então vamos lá, questão de número 3, olha só o que dizia essa questão. Considere os triângulos OQP e QRS indicados no plano cartesiano ao lado. O ponto S está sobre a reta horizontal L de equação y igual a k, com k maior que zero. E os pontos PQ e S estão sobre a reta R. Com base nessas informações, responda o que se pede. E aí vem a letra A dizendo para você o seguinte, ó, calcule a área do triângulo OQP em função do valor k maior que zero. Justifique sua resposta. Quando nós olhamos para a imagem no quadro, o que devemos observar? Primeiro passo, nós temos uma reta crescente, ele passa as informações das coordenadas, tudo para você na imagem. O que eu sei? Ela passa em -3 e vem crescendo. Toca o eixo Y e intercepta a reta constante, que ele chamou de Y igual a K, que eu vou colocar aqui para você, onde K para nós é um número real qualquer maior que zero. Então eu tenho certeza que essa paralela ao eixo X, ela estará aqui para cima. Bacana. Quando ele cobra de você, nessa letra A área do triângulo que está situada aqui embaixo, vou escrever aqui bonitinho para você, ó. Quem é a área do triângulo POQ, tá? A área desse triângulo que nós temos aqui embaixo, que ele pede para escrever em função de K. O que nós vamos analisar é o seguinte, este K é para nós uma constante e ela é variável. A reta R, de acordo com o que ele falou para você, é essa reta que está travada na questão, perfeito? O que ele não deixa claro na escrita do item, na escrita do texto? Ao trabalhar com K, você desloca de forma simultânea a reta R junto com K, fazendo o ângulo de inclinação da reta também se deslocar, ou simplesmente K é que sofre essa variação e o ponto S varia sobre a reta R? Então é isso que não está bem claro no texto para vocês. E quando ele fala isso para você, a ideia é a seguinte: trabalhar em função de K é lembrar que se esta reta, neste contexto, ela não vai se mexer, esta área é constante, ela não muda. Então eu não preciso do K para dar a minha resposta. Provavelmente ele queria que você trabalhasse com semelhança envolvendo figuras triangulares para trabalhar com a área, razão entre áreas, para chegar a uma determinada conclusão, porque o item B leva você para esse contexto, já já eu chego lá, e aí você daria essa resposta em função de K. Só que aí envolve uma outra situação, que é a área de uma figura que eu tenho aqui do lado, que é o triângulo QRS. Então, nesse contexto, qual é a justificativa que nós vamos dar para essa questão? A área do triângulo citado, que tem que estar em função de K, que eu vou responder nessa letra A, deixa eu colocar aqui, ó, a letra A em pequenininho. Nós vamos admitir que não sofre variação essa área porque a reta R nós não vamos mexer. Então o ponto S ele se desloca para nós sobre a reta R, descendo, fazendo o K reduzir, chegar próximo de zero, mas nunca vai ser zero. Nesse momento, o que a gente afirma a respeito do K? Ele tem que ser sempre um valor positivo, então sempre existirá um triângulo formado por Q, S e o R, que é a projeção de S sobre o eixo X. Então você sofre esse deslocamento. Perfeito, até aí tudo bem. Então agora vamos colocar as seguintes informações. A distância de S até R para nós sempre será K, onde K para nós assume um valor positivo. Então o ponto S nessa horizontal está sempre acima. Guarda essa informação. Nós olhamos para a figura e observo que R, como é projeção, envolve ângulo de 90 graus. Bacana, até aí tudo bem, então ângulo de 90. Quando eu olhei para o ângulo de 90, eu sei que o sistema cartesiano ele é dado por eixos perpendiculares entre si. Então aqui nós também, tinha que fazer na mesma cor, né? Nós temos também aqui um ângulo de 90. A partir dessa ideia, vamos lembrar das retas que se interceptam, retas concorrentes. Eu tenho a certeza que ângulos opostos pelo vértice assumem o mesmo valor. Então são ângulos congruentes. Se eu tenho dois triângulos retângulos com os dois ângulos congruentes, o terceiro também será. Então aqui embaixo o que eu sei, vamos fazer no vermelhinho então agora, este ângulo que está aqui embaixo, ele é para nós congruente a este que está aqui em cima. Até mesmo porque se nós falarmos em retas paralelas, o que vale lembrar já nessa questão? Pelo pontilhado que eu tenho aqui, ó. O pontilhado é paralelo ao eixo Y. Então o que eu sei? Este ângulo e este que está aqui embaixo são chamados de alternos internos. Alternos internos são ângulos congruentes entre si. Então dá para a gente brincar também com outra parte da geometria plana.
Levei em conta essa informação, então eu tenho agora, nessa questão, a certeza, olhando para os ângulos, que o triângulo POQ, ele é um triângulo semelhante ao triângulo QRS. Então eu vou colocar aqui, ó, QRS. Se são triângulos semelhantes, então significa que a razão entre as medidas homólogas, elas serão para nós um mesmo valor, que a gente aprendeu a chamar de constante de proporcionalidade. E o que eu conheço nessa figura? Eu conheço a distância do eixo x até o ponto S, independentemente de onde ele esteja, nós estamos chamando de k, porque está sobre a reta constante, e eu tenho esta informação que não sofre variação, que eu vou colocar aqui para você, ó, que vale 3 unidades de comprimento. Então, qual é a constante de proporcionalidade que existe entre essas duas figuras semelhantes? Eu vou fazer do de baixo para o de cima, da esquerda para a direita, porque a pergunta da questão envolve esse cara que está aqui. Então, pegando a medida deste triângulo, catetos 90 e ângulo 1, ou ângulo vermelho, vou sinalizar o ângulo 1 aqui para nós podermos olhar para isto. Então, o ângulo 1 e o ângulo de 90, medida do cateto 3, então tenho 3, dividido por quem? Dividido pelo seu homólogo. Quem é o homólogo? 90. E o ângulo 1 está aqui, que é o que a gente chamou de K. Então, quando eu faço essa divisão, eu sei que para quaisquer valores de K, isso implica em dividir quaisquer medidas homólogas dessas duas figuras semelhantes. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade entre os dois triângulos. Só que o que eu sei a respeito da semelhança? Que quando eu tenho polígonos semelhantes, nesse caso tenho dois polígonos semelhantes, a razão entre as áreas das duas figuras é sempre a constante ao quadrado. Então, quando eu pego essa informação e elevo ao quadrado, eu sei que isso implica em dividir a área do triângulo de cateto 3, que é o cara que está aqui embaixo, que eu vou chamar de área 1, tá? Não vou chamar de área 1, não. Já vou colocar direto aqui a área do triângulo POQ, tá? Então, isso significa pegar a área do triângulo POQ e dividir pela área do triângulo com aquele cateto que eu simbolizei lá embaixo, que foi o K. E esse triângulo que está aqui para nós é a área do triângulo QRS. QRS. Então, dividir áreas de polígonos semelhantes é para você a constante de proporcionalidade elevada ao quadrado. Partindo dessa ideia, então quem é a área da figura que está aqui embaixo? De acordo com o texto, a área do triângulo POQ é igual a 3 ao quadrado, 9, K ao quadrado, K ao quadrado, e a área do triângulo que está aqui vai lá para o outro lado. Então estamos escrevendo 9 vezes a área do triângulo QRS dividido por K elevado ao quadrado. Como ele pediu para vocês escreverem a área do triângulo em função de K, isso implica, toda vez que alguém escreve para você, dar alguma resposta em função de alguém, esse alguém tem que fazer parte da sua resposta. Então, para fazer parte da nossa resposta, a área do triângulo que ele pediu para nós respondermos será 9 dividido pela constante elevada ao quadrado, pelo K elevado ao quadrado, vezes o triângulo que é formado por esse cara que está aqui. Então, aqui eu tenho o K. Partindo do momento que eu troco algumas informações, aí eu chego no valor numérico. Então, o que vale para nós essa informação? O K está aqui presente na minha resposta. Essa é a minha resposta final. O que eu aconselho nesse momento é você levar em conta que o ponto S, como ele desloca sobre a reta R, e a reta R está travada porque quem se desloca para nós, quem é variável, quem se mexe é a constante, é o tal do K, isso aqui não é fixo travado, você não está prolongando esse cara para cá e mudando o ângulo de inclinação, mesmo que você mude, a representação ela não muda, você muda as áreas, mas a tua resposta é sempre essa, leva em conta que eu tenho como determinar pela imagem da questão, dá só uma olhada na imagem, eu tenho como determinar isto daqui para você porque eu tenho 2 pontos e eu consigo chegar numa equação de reta. Ao chegar numa equação de reta, eu consigo definir ponto de encontro, eu consigo calcular essa área. E eu não precisei em momento algum desse tal do K. Legal? Então, nesse momento, vale a minha observação. O que nós vamos fazer? Vou dar uma segunda opção para você que é a seguinte. Para responder a área do mesmo triângulo, o que eu faço? Eu vou achar a equação da reta. Tá? Lembrando que eu não vou precisar desse K. Então, na equação da reta, o que nós vamos fazer? Eu vou admitir pela imagem o ponto S de coordenadas 4 e o K, que vale 2. Dá uma olhada na imagem bem detalhadamente da figura que você vê. Se ele define cada intervalo unitário para colocar o 4, para colocar o menos 3,
Eu confio nesse intervalo unitário para definir que o K vale 2. Então, nesse momento, eu tenho o ponto S de coordenadas 4 e 2. Eu tenho o ponto P de coordenadas 0 e menos 3. E a partir do momento de 2 pontos, eu consigo definir quem é a equação dessa reta. Legal? Então, vamos levar para o lado mais light. Qual é o lado mais light? Equação reduzida. Por quê? Porque eu sei o coeficiente linear da reta. Então, eu afirmo que com estas duas informações eu tenho y igual a um ax mais b ou mx mais n. Aí as letras, elas usa a que você quiser, tanto faz. E a partir desse momento, o que eu sei? Que o b, por este ponto P, o b vale menos 3. Ao fazer a substituição do ponto S usando o b valendo menos 3, se o y vale 2 e o x vale 4, temos 4a mais o valor do b, que é o menos 3, dando esse número 2. Passei o cara para lá, então temos 5, sendo igual a 4 vezes o valor do a, então o coeficiente angular da reta é 5 sobre 4. Logo, pensando no formato reduzido, logo, quando eu olho para essa reta R, o que eu sei a respeito da reta R? Ela tem equação reduzida, sendo y igual a 5 sobre 4x menos 3. Então a reta R tem esta equação. Y é igual a 5x sobre 4 menos o número 3. E qual é o meu objetivo nessa questão? É determinar as coordenadas do ponto Q. Eu já sei que no ponto Q, o y vale 0, é o x que eu não sei o que vale, que é o meu objetivo nessa questão. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Troquei o y por 0, então significa que 5x sobre 4, ganhando espaço e tempo com vocês, dará 3, então eu chego no x sendo igual a 12 sobre 5. Se o x vale 12 sobre 5, olha o que acabamos de definir. Ponto Q, 12 sobre 5. Plano cartesiano. Quanto vale essa distância aqui para nós? Essa distância para nós vale 12 sobre 5. Então, qual é a área do triângulo citado nesse momento? Triângulo retângulo, a área sempre vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Um dos catetos faz o papel de base, o outro cateto faz o papel de altura. Quem tanto faz. Então, nesse momento, ó, imagem meramente ilustrativa. Deixa eu ver o meu espaço que eu não quero apagar nada, vou colocar aqui embaixo. Ó. A área desse mesmo triângulo, POQ, vai ser feito com base 12 sobre 5. 12 sobre 5 vezes altura, medida 3. Dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. E aí vem para a magia. Qual vai ser a área desse triângulo? Precisei do tal do K? Não, não precisei. Por quê? Porque ele trava a sua imagem. A reta R está travada. Esse é o contexto que eu quero chamar a atenção de vocês. Então 12 dividido por 2 dá 6, 3 vezes 6 dá 18, resposta 18 sobre 5 unidades de área. Nós não temos nesta representação, partindo do princípio que R é uma reta que não se move, o K na sua resposta. Então, dar a resposta em função de K aqui para nós, numérico. Agora, onde que eu tenho uma resposta em função de K? Aqui. Porque daí se trabalha com quem? Com semelhança de triângulos, que provavelmente era o objetivo da questão, tá? Então, nesse momento, eu sei que a minha resposta precisa estar em função de K, e em função de K, basta essa escrita quando você descreve para o cara. O corretor ele vai entender aqui o que você fez. No entanto, dá só uma analisada o que vai acontecer. Quando eu admito, para você perceber isso, quando eu admito que esse é o ponto S, eu estou dizendo que o K vale 2. Porque na imagem você consegue notar isso. Então dá só uma observada. Ó, lembre-se que o K é variável, tá? Estamos admitindo o K sendo igual a 2 pela imagem que foi apresentada. Se o K vale 2, faz a troca junto comigo, tá? Nós temos 4, olha só o que está acontecendo. Nós temos 4 e nós temos 2. Perfeito. Tem o ponto de encontro 12 sobre 5. Temos um triângulo retângulo. Esta base para nós, ela é a diferença de 4 para 12 sobre 5. Então, se vocês fizerem a diferença, o que você vai chegar numa constatação? 8 sobre 5 é essa diferença. Vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas dá só uma olhada no que vai acontecer. Ó. 8 sobre 5 é a base desse meu triângulo que eu chamei, não chamei nada, né? Coloquei as siglas, então tá aqui, ó. O triângulo QRS. Triângulo QRS. Então, este pedaço para nós vale 8 sobre 5. O que é 8 sobre 5? É a diferença de 4 para 12 sobre 5 que nós encontramos.
Então esta é a base. Quem é a altura? É o 2. Então se nós aplicarmos a matemática básica nesse triângulo, o que você afirma aqui no cantinho? A área do triângulo QRS vai ser dado por base, olha a magia, 8/5, vezes altura, 2. Esta parafernália, ela tem que ser dividida por 2. E isto determina para nós 8/5. Só que vamos fazer a troca, né? Tá aqui, ó. Eu tô com pouco espaço, galera. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Tô vendo para não fugir um pouco da tela de vocês. Dá só uma olhada no que vai acontecer. A área que eu quero que ele falou, que é a área desse triângulo aqui que está sendo simbolizado, ó. Então, para não fugir muito, tava preocupado aqui com o espaço. Deixa eu limitar aqui para vocês, ó. Depois dessa bagunça que eu fiz, esta área, ela tá aqui, ó. Então, se nós pegarmos o 9, multiplicarmos por esse cara que está lá em cima, que é o 8/5, e dividir pelo k ao quadrado, que vale 4, você tem que chegar no mesmo valor que eu cheguei aqui na frente. E dá só uma olhada no que aconteceu. 9, 8, 5, inverte 1/4, acabamos de escrever 9 vezes 8, 5 vezes 4. E olha o que aconteceu. 8 dividido por 4 vale 2. E 2 vezes 9, o que rolou? 18. 18/5 unidades de área. Então, essa escrita é a área do triângulo em função de K. Mas, nesse contexto, envolve uma segunda variável para nós, que é esse triângulo. Tá? Esse triângulo sofre variações, tudo depende de quem vai ser o K. Admitindo o K2, essa é a nossa área, essa é a nossa área. Bacana? Isso não vai mudar. Se eu mudo o valor do K, eu mudo a área de cima. Mas a de baixo não vai mudar, porque a reta R, ela não vai se mexer. O ponto S é que sofre essa variação. Tá? Então, tenta lembrar disso para esse tipo de questão. Então, depois dessa baguncinha, tentei não fugir muito ali do quadro, mas essa é uma justificativa que a gente dá para a letra A quando você olha para uma questão discursiva, perfeito? Então tome cuidado. Eu travaria aqui e argumentaria sobre esses movimentos que nós temos como possibilidade da reta R, da reta S, não ter deixado isso bem claro no texto, mas parando para fazer análise, que só K sofre a variação conforme ele disse, então eu posso dar a minha resposta sim em função de K, mas essa resposta lembra que ela é uma constante, ela é numérica, ela não muda. Essa área não muda para nós. Bacana? Essa é a primeira questão desse vídeo, letra A. Dá só uma olhada no que vai acontecer com a letra B dessa mesma questão, questão de número 3, letra B. Olha o que dizia a letra B. Para qual valor de K maior que zero, a área do triângulo QRS é metade da área do triângulo OQP? Justifique sua resposta. Galera, dá uma olhada para o quadro agora, porque o que está acontecendo? Eu tirei aquelas imagens, o extra para nós, levando em conta o que eu havia afirmado agora há pouco, sobre você ter uma resposta em função de K, porque provavelmente ele queria que você trabalhasse com uma semelhança, que é isso que nós vamos fazer agora. Então, nessa letra B, o que ele quer? Ele quer que a área do triângulo QRS seja a metade da área do triângulo POQ. Então, nosso objetivo é esse, ó. Informação da questão, vamos lá. Objetivo nosso. A área do triângulo QRS seja a metade, 1/2, da área do triângulo POQ. Então tá aqui a informação. Massa. Levando em conta esse detalhe, olha o que eu afirmei antes para nós nesse momento. O que eu fiz? Eu sei que se eu divido, tá tudo pronto aqui, por isso que eu não quis apagar. Se eu divido figuras semelhantes, áreas de figuras semelhantes, eu tenho a constante de proporcionalidade para elevar ao quadrado, a constante de proporcionalidade entre essas figuras na ordem estabelecida. Então o que acontece aqui, ó? Eu posso tirar esse cara daqui e mandar para lá, eu posso pegar esse cara e trazer para cá, desde que eu consiga escrever a divisão entre elas, porque é isso que ele quer que a gente faça. Ou seja, tá tudo pronto aqui para nós. Então tá tudo pronto com essa escrita. O que ele quer que aconteça? Vamos lá, ó. Eu sei que a área, vou manter essa ordem que está aqui, ó, vou deixar POQ em cima, tá? POQ eu vou deixar em cima, não, vou deixar embaixo, vou inverter aqui a ideia. Então a área do triângulo QRS, quando dividido pela área do triângulo POQ, isso daqui tem que ser igual a 1/2, tá? Então é isso que ele está dizendo para nós, ó. Triângulo QRS é o menorzinho, quando eu pego esta área e divido por essa, tem que dar 1/2, perfeito? Quando é o contrário, vai dar 2, ou seja, isto é exatamente igual ao dobro do que está aqui em cima. Esse é o objetivo da questão. Ao analisar esta situação, razão entre áreas
de figuras semelhantes, leva para nós uma constante de proporcionalidade elevada ao quadrado. Só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou ter que trocar de posição, porque eu resolvi trocar de posição. Eu estou fazendo a figura pequena sobre a figura grande, figura pequena sobre a figura grande. Então, ao invés de eu escrever 3 sobre K, o que eu faço? Eu escrevo K sobre 3. Então, K dividido por 3, quando elevado ao quadrado, tem que dar o nosso 1 sobre 2. Então, para que isto aconteça, o que eu sei? K ao quadrado sobre 9 tem que ser igual a 1 sobre 2. Vou mandar o 9 para o outro lado multiplicando. Então, escrevemos K ao quadrado sendo 9 dividido por 2. Como K é positivo, e aqui nesse contexto eu quero o seu valor para que dê tudo aquilo que foi citado no item, mando para lá como quadrado, não precisa pensar no mais ou menos, nada modular, mas aí eu trago essa ideia aqui para cima. Beleza? Então, ganhando tempo e espaço, o que eu sei, o K será dado pela raiz quadrada de 9, que vale 3, dividido pela raiz quadrada de 2, que não é o valor exato. Denominador, radical, não é aceito como resposta, o ideal é dar uma melhorada nisso. Então vamos racionalizar. 3 vezes a raiz de 2 dividido por 2 é a nossa resposta final. Então, para que isso aconteça, esse K tem que assumir este valor. De onde ele veio mesmo? De uma racionalização. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Bacana? Então, questão de número 3, item B. Qual deve ser o valor do K para que a área deste triângulo seja a metade desse ou que esse seja o dobro daquele? Trabalhamos com as medidas homólogas, divisão entre áreas constante ao quadrado, semelhança de triângulos. É isso que o cara queria de você nessa letra B. Por isso que provavelmente a letra A você traz isso como justificativa, tá? Além daquilo que eu apresentei, o triângulo sendo uma constante. Bacana? Então essa foi a questão de número 3 da Federal do Paraná. Vamos lá, questão de número 4, temos mais umas ainda, e olha só o que diz essa questão de número 4 dessa prova discursiva. Vamos lá. Considere as funções f, definida nos reais para os reais, e g, dos reais para os reais, dadas por f de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x, e a função g de x igual a x sobre 2 menos 3 sobre 2, para todo x pertencente aos reais. E aí na letra A ele diz assim, ó, determine todos os valores de x tais que f de x seja menor ou igual a zero. Justifique a sua resposta. Galera, nesse item 4, nessa questão 4, item A, ele trabalha com uma desigualdade. Perfeito, eu quero os valores negativos para a função. O que eu aconselho vocês a fazerem aqui? É trabalhar com a forma fatorada e não analisar uma função de grau 3. Então o contexto é o seguinte, vamos lá. Questão 4, nós temos função f de x igual a, dá só uma olhada no que como ele escreveu, x ao cubo, então vamos lá, x ao cubo, é menos 2x quadrado, menos 2x quadrado, menos 3 vezes o x. E nessa letra A, já vou colocar aqui, o que interessa para nós é, eu quero que a função f de x seja menor ou igual a zero. E o conselho que eu havia dado é, vamos pensar na forma fatorada, porque o termo independente é igual a zero, então eu já sei que uma raiz é zero, dá pra gente fatorar em função das raízes, sobra as outras duas que nós vamos buscar depois, mas nesse começo basta lembrar do seguinte, ó, o x que vai multiplicar x ao quadrado menos 2 vezes o x menos 3 precisa ser menor ou igual a zero. Então essa foi a pergunta que o cara fez na letra A. Tenho a função f, eu preciso que ela seja menor ou igual a zero, reescrevi a função através de um produto de outras duas para que eu fizesse o estudo dos sinais. Eu tenho uma equação produto aqui para fazer análise. E o que eu sei? Simboliza para o cara. Essa reta, já dizendo, né? Não queria dizer isso. Esta expressão vem de uma reta, então quando eu analiso uma primeira situação, o que eu sei? Temos uma reta, essa reta ela é crescente e temos a raiz dessa reta sendo zero. Então essa é a análise que a gente faz ao estudar o sinal. Estudo dos sinais, o que eu preciso? Comportamento gráfico, tá? Comportamento gráfico, tipo que ele é, e as raízes caso elas existam. Vamos para a segunda situação. Quando eu olho para este contexto que nós temos aqui, a análise é a mesma. Estamos falando de uma expressão que leva você para uma parábola com cavidade voltada para cima. Então vamos lá, parábola com cavidade voltada para cima, porque o número que multiplica o x ao quadrado ele é positivo. Raízes, forma de Bhaskara, some produto, tanto faz. O contexto aqui é outro, então eu vou chamar de x2 e x3, porque lá eu chamei de x1, tá? Só para nós diferenciarmos. Então um x2 e um x3. O que nós sabemos? Números que multiplicados dão menos 3 e somados dão mais 2. Então é menos 1 e 3. Ou você vai usar a fórmula de Bhaskara.
Então, para eu estudar os sinais, eu preciso das raízes e do comportamento gráfico. Já sei os dois casos. O que eu faço agora? Análise bonitinha. O que eu tenho no primeiro, o que eu tenho no segundo e o que eu terei na minha resposta, que é 1 vezes o 2. Porque o que eu tenho que pegar? Multiplicação de sinais. Eu preciso multiplicar essas duas expressões de tal maneira que, ao multiplicar essas duas expressões, o que interessa para nós é que a resposta fique negativa ou zero. Zero são as raízes. Então, no primeiro, o que eu sei? Eu tenho uma reta que cresce passando pelo zero. Então, imagem meramente ilustrativa. Vou colocar o zero aqui. Nós sabemos que a reta cresce. Se a reta cresce à esquerda do zero, todos os valores são negativos. À direita do zero, todos os valores são positivos. Bacana. Na segunda expressão, parábola com cavidade voltada para cima, com duas raízes. Então, o que eu sei aqui neste contexto? Pode ser zero, então as raízes fazem a sua conta da zero. Vou, senso de localização, menos 1, fechado, porque pode ser zero. O 3, fechado, porque pode ser zero, à direita do zero ali, né? E aí, nesse contexto agora, parábola com cavidade voltada para cima. O que eu sei? Positivo à esquerda da raiz menos 1, positivo à direita da raiz 3, porque eu estou dando os valores do y e não do x, cuidado, esse sinal é do y, é da função. E entre as raízes, eu sei que a minha parábola está com parte para baixo do eixo x, então esta é a ideia. O que é o ideal para nós aqui? Simbolizar que esses valores são do x. Estamos olhando para o eixo x. Bacana? Questão discursiva. O que eu faço? Pego as respostas desse, multiplico pelas respostas desse, a multiplicação eu quero que fique negativa ou zero, então eu vou multiplicar os sinais. Então, quando eu olho para a minha resposta, que é o que vai ser apresentado aqui embaixo, eu sei que pode dar zero. Então, o menos 1 me interessa, porque zera. O zero, vou trazer essa ideia aqui para baixo depois de novo. Deixa eu só fazer bonitinho aqui já, de cara, né? Trazendo essa ideia para cá. O zero me interessa, porque também zera. E o 3 também me interessa porque ele também zera. Então eu já sei que eu tenho no mínimo 3 valores inteiros bonitinhos. Agora fazendo a divisão, o que eu sei? Vou dar a resposta diferente aqui. Menos vezes, né? Que eu olhei em cima do outro e já pensei em divisão. Menos vezes o mais. Por que, Bel? Aqui é menos, aqui é mais. Então multipliquei, ficou com menos. Em outro intervalo, o que eu tenho para as duas expressões? Menos vezes menos. Minha resposta é mais. Mais vezes menos, a minha resposta é menos. E mais vezes mais, a minha resposta é mais. O que interessa para nós nesse momento, eu quero valores à esquerda do menos 1 e eu quero valores entre 0 e 3. Pode ser o menos 1, pode ser o 0 e pode ser o 3. Então, qual é a resposta que nós vamos dar para esta questão? X pertence aos reais, então aqui, ó. Quais são as respostas que eu quero? Então, solução. X pertence aos reais, tais que o x precisa ser menor ou igual a menos 1, ou, vou ganhar espaço com vocês, vou escrever aqui embaixo, mas escreva por extenso, ou o 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Pronto, esta é a nossa resposta para essa primeira desigualdade que nós temos aqui. Bacana? Então o que eu fiz? Estudo dos sinais, fiz uma análise das funções, multipliquei os sinais em cada um dos pedaços para que eu pudesse trazer essa resposta bonitinha. Bacana? Então temos aqui a letra A respondida. Vamos para a letra B para ver o que ele falou para você dessa questão de número 4. Vamos lá. Calcule f composta com a inversa de g para quando x for menos 2. Justifique sua resposta. Na letra B, o que nós temos que analisar aqui é o seguinte. Vamos lá. Ele fala para você sobre ter. Vou colocar aqui letra B. F composta com a inversa de g para quando x for menos 2. O quanto isso vale? Quais são os caminhos que nós temos? Bom, primeiro passo, vamos tentar lembrar do seguinte. Como a função g ela está sendo dada para você como sendo uma função de primeiro grau, uma função de primeiro grau definida dos reais para os reais, ela sempre será bijetora. Se ela é bijetora, ela admite inversa, logo o cálculo existe. Claro que como é uma questão discursiva, pode ser que exista a possibilidade de você afirmar o seguinte, não existe a inversa, se não existe a inversa, não existe essa resposta para dar. Por quê? A função g poderia não ser bijetora. Porque lembre-se, eu preciso de uma função que saia do conjunto da esquerda e vá para o conjunto da direita. Eu preciso de uma função que leve você de A para B, nesse caso dos reais para os reais, perfeito?
E eu preciso que essa função seja sobrejetora, porque a volta precisa existir. A volta precisa ser uma função. E para a volta ser uma função, ela precisa ser bijetora. Então a função g, ela é uma função bijetora, porque ela é de primeiro grau, domínios diferentes geram imagens diferentes, e a imagem da função é igual ao contradomínio. Tá? Então eu tenho essa condição. Quem é a função g de acordo com o que ele diz para você? Ó, é x menos 3, tudo sobre 2. Posso escrever dessa maneira, tá? Porque os dois denominadores são 2. Como que eu aprendi a achar essa nossa função inversa? Bom, no lugar do y, coloca x, porque g de x é igual a y, então a gente faz a troca, né? O que é x vira y, o que é y vira x. Então escrevemos assim, ó, x é igual a y menos 3 sobre 2. E a próxima etapa é isolar o y. Então mando o 2 para lá multiplicando, mando o 3 somado, e aí escrevemos y igual a 2x mais 3. Então isto afirma para nós, traz como informação que a função inversa de g, ela está sendo dada por 2x mais 3. Legal, até aí tudo bem. Agora o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular na inversa de g o valor numérico para quando x for menos 2. Então agora vira matemática básica. Então analisa aqui comigo. Ó. Na inversa eu quero x valendo menos 2 e a minha conta será o dobro de menos 2 mais 3. Então temos que na inversa de g, quando x for menos 2, a minha resposta vai ser menos 4 mais 3, a resposta menos 1. Se chegamos no menos 1, o que eu sei então? Olha a simbologia. A pergunta que foi feita na letra B, ela pode ser escrita assim, f composta com a inversa de g para quando x for menos 2, ou seja, valor numérico. Eu fui atrás da função inversa de g para trabalhar com valor numérico porque eu já havia percebido isto daqui na pergunta. Eu quero colocar um número aqui dentro, onde na verdade a resposta é f de um número. E quem é esse número? É o que eu acabei de calcular, que é o menos 1. Então, nesta pergunta é f de menos 1 vale quanto? Aí eu olho para a função que foi definida para você lá no enunciado. X ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x. Como x é menos 1, e é essa pergunta que foi feita, eu vou ganhar espaço e tempo aqui com vocês, deixa eu só dar uma separada, que é algo que vai ficar mais ou menos assim. Trocando x por menos 1, tá? Então agora finalizamos a questão, ó. F composta com a inversa de g para x valendo menos 2. É a mesma coisa que f de menos 1. Logo, f composta com g inversa de menos 2 vai ser dado por, faz a conta junto comigo para não dar treta, menos 1. Vou elevar ao cubo, menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Com menos 2, menos 2. E menos 1 vezes o menos 3 deu mais 3. Oh, magia! F composta com a inversa de menos 2 está dando para nós menos 3 mais 3, 0. E essa é a nossa resposta. Tá certo? Achei a inversa para fazer a substituição. Qual é o outro caminho? O que nós poderíamos fazer? Agora acompanha comigo parte da definição. Existe uma função g que leva você da esquerda para a direita. Existe a inversa de g que faz você sair da direita para a esquerda. Perfeito? Então a ideia introdutória é essa. Bacana. Se da esquerda para a direita, esta função, você diz que na esquerda é o x e na direita é o y, na volta acontece o contrário. Aqui no outro conjunto, eu falei esquerda e direita, né, só para pensar na ideia refletida, o que eu sei. A sua esquerda, tá? Então direita minha, a sua esquerda. Então da esquerda para a direita, o conjunto da esquerda é x, o conjunto da direita é contradomínio, é onde eu vou pegar o y. Quando eu faço a volta, daí é o contrário. O da sua direita passa a ser o x e o da sua esquerda passa a ser o y. Então por isso que a gente faz essa troca, porque é a função que volta. Então significa que, analisa comigo aqui rapidinho, vou fazer uma baguncinha aqui, hein? Como eu quero calcular a inversa, tá? Na inversa, aliás, eu quero calcular na inversa o x valendo menos 2, o x da inversa é o y da função normal, é o y da função original. Então eu poderia já fazer direto a conta dizendo o seguinte, ó, eu sei que aqui vai ter que ser menos 2, porque o y da função g é o x da função inversa, partindo da definição da ida e da volta. Então aqui o que nós faríamos nessa questão? Ó? Menos 2 é igual a x menos 3 dividido por 2, esta é a nossa saída. Vou mandar o 2 para lá e vou mandar o 3 para o outro lado, então ficará, deixa eu só separar nessa bagunça que eu fiz, né? Já terminei a questão, tá galera? Aqui é uma outra ideia. Então menos 4
sendo igual a x menos 3, então você chega no x sendo igual a menos 1. Perfeito? O que é esse menos 1 para nós? Esse menos 1 é esta resposta. Então o que eu quero? F de menos 1. Magia! Olha aqui embaixo o que eu calculei, F de menos 1. Então não pode ser valores diferentes. Partindo da definição, não tem como ser situações diferentes dessa que está no quadro. Bacana? Então questão de número 4 envolve funções, tem uma parte bem bacana nessa ideia introdutória. Cara, deixa aí nos comentários o que você achou da resolução, o que você está achando dessa prova discursiva da Federal do Paraná. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa aí um likezinho para nós, você ajuda bastante. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera. Beijos, abraço, fui!